Hoje a gente vai ver como Jó orava, por quem Jó orava e por que Jó orava. Então hoje o título é Jó, o intercessor da casa. Jó é o intercessor da casa dele. No capítulo 1, a partir do versículo 1 de Jó, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto. Não só isso, ele temia a Deus e se desviava do mal. Olha, são 4 características que Jó tinha na sua vida pessoal. Era íntegro, ou seja, era uma pessoa profundamente honesta, correta, né? Íntegro é isso, pessoa que não tem parcialidade nas coisas, ele é correto, né? Ele é íntegro, ele é reto, porque reto aqui também é a mesma coisa que justo. É uma pessoa que faz as coisas corretamente, né? E anda corretamente. Ele é reto, ele teme a Deus, que é uma das coisas que Deus mais pede na Bíblia, é isso: temor a Ele, respeito profundo por Deus. Ele tinha esse respeito profundo por Deus, e essa junção de ser íntegro, reto e de temer a Deus, acontecia a 4ª característica. O resultado de alguém que é íntegro, reto, que teme a Deus, qual é o resultado? É o comportamento. Qual é o comportamento de alguém que é íntegro, reto e que teme a Deus? Se desvia do mal. Uma pessoa que ela é íntegra, que ela é correta, que ela é justa, que ela é honesta, que ela é uma pessoa que faz as coisas corretas, que teme a Deus, que respeita a Deus, é natural que essa pessoa não faça coisa errada. É natural que essa pessoa não aceite o mal, certo? Veja, tudo está, nesses dias que a gente está ministrando aqui, tudo está encaixado, inclusive com de sexta-feira. Quanto mais a gente enche a mente da palavra de Deus, mais a gente é livre. Então, quanto mais a pessoa ele é íntegro, reto, que ele teme a Deus, mais essa pessoa se afasta do mal. Gente, quem se afasta do mal, o mal não se aproxima. Concorda comigo? Se eu estou me afastando do mal, o mal não está se aproximando de mim. Ele está ficando mais longe, certo? E ele se afastava do mal. Beleza, Jó, nota 10. Nós não vamos falar sobre o que aconteceu com ele, nem nada. A gente vai falar sobre a oração dele pela família dele, né? Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 meninos, 3 meninas. Tinha 7.000 ovelhas, aqui vai dizer o que ele tinha de prosperidade, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, além de ser uma pessoa que tinha toda essa quantidade de filhos e de gado, não é? Todos os tipos daquela época, tanto camelos, inclusive para animais de carga. Ele tinha muita gente, porque quem tem essa quantidade de animal tem que ter também um monte de gente para trabalhar para ele. E ele sustentava todas essas pessoas com algum tipo de salário, com algum tipo de provisão, certo? Então tinha muita gente a seu serviço, de maneira que este homem, olha aí, era o maior de todos os do Oriente. Então Jó não é qualquer pessoa, Jó era o maior, era o homem mais rico, era o homem mais importante da antiguidade. Segundo o nosso texto aqui, ele era o mais importante, o maior, muito conhecido, do Oriente todo, daquela região de lá, Mesopotâmia, Uz, aquela região de lá. Aí 4, os filhos dele iam às casas uns dos outros, normal também, né? Nas casas uns dos outros, faziam banquetes, os filhos jantavam na casa do outro, comia na casa do outro, almoçava na casa do outro, fazia festa na casa do outro. Também, cara, que tem 7 meninos e 7 meninas, e 3 meninas, faz uma festa boa, né? Faz uma festa boa, família grande, né? Ainda mais se tem uns casados ou não, imagina. Aí já tem as noras, daqui a pouco tem filho, né? A gente aqui não descreve isso, mas se tiver algum tipo de relacionamento, é um a mais. Mas aqui não descreve isso, não vem ao caso. Provavelmente não tinha, porque não fala que tinha esposa. Então talvez não tivesse na época de casamento, nenhum deles, talvez. O que acontece? Eles iam na casa uns dos outros, cada um por sua vez, e mandavam
convidara as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, que ciclo de banquetes é esse? O ciclo das festas, dos aniversários, vamos dizer assim. Chegou a época da festa daquele, do aniversário daquele, vamos imaginar assim. Chegou o aniversário desse, um faz aniversário em março, outro faz aniversário em abril, outro faz aniversário em junho. Terminou aqui o ciclo das festas, dos banquetes, terminou a época. O que é que ele fazia quando terminava tudo isso? Terminou a época dos banquetes, nas festas, terminava essa festa, Jó chamava seus filhos e os santificava. Ele orava para que os filhos fossem limpos de qualquer pecado. Então ele chamava os filhos e os santificava, levava-os de madrugada e oferecia holocaustos, né? Ele fazia sacrifícios, né? Segundo o número de todos eles, ou seja, 10 sacrifícios, né? 7 meninos, 3 meninas, 10 holocaustos, né? Ele fazia holocausto por todos eles, pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso quanto tempo? Continuamente, o tempo todo. Aqui nós vamos então entender Jó como intercessor da casa. Jó se preocupava com a santidade dos seus filhos. Jó se preocupava com a santidade da sua casa. Jó se preocupava que a sua casa temesse a Deus. E o que é interessante, gente, aqui são coisas muito interessantes. Jó não lidava com seus filhos como eles fossem santos. Jó sabia, como qualquer um de nós, que os nossos filhos podem pecar contra Deus, assim como nós. Estão entendendo? Eu tenho meu filho, mas meu filho não é santo. Meu filho pode errar. Meu filho pode pecar contra Deus. E o que Jó fazia? Jó estava tão preocupado com a vida espiritual de seus filhos, deles não falharem contra Deus, que mesmo que eles tivessem falhado, Jó tomava eles e ia fazer sacrifício para eles serem perdoados. Está me entendendo? Aqui tem um segredo já para uma família, para um sacerdote do lar. Às vezes é um homem, às vezes sacerdote do lar pode ser uma mulher. Nos dias de hoje, uma mãe solteira é a sacerdotisa do lar, certo? Uma mãe em que o marido, por exemplo, não está nem aí, como diria o povo da minha época, com a hora do Brasil. Não está nem aí com a hora do Brasil. O cara que não teme a Deus, o cara que não respeita a Deus, o cara que bebe, que fuma, que não quer saber de nada, quem vai orar? É a mulher. Quem vai buscar a Deus? É a esposa. Então é ela que vai orar. Ela vai orar pelo marido, ela vai orar, não devia, mas é ela que, porque senão também a casa vira um caos. Estão entendendo? Você imagina, a mulher não ora, diz, ele não ora, também não quer saber. Mas pronto, já era. Já arranjou o problema para dentro de casa, né? A festa dos demônios já vai acontecer. A festa das trevas já vai ser uma coisa normal. Então assim, alguém tem que orar em casa, certo? Alguém tem que orar na nossa casa. Estão entendendo? Vamos tirar aqui a ideia do homem, apenas o homem orando. Nos dias de hoje não só tem pai de família, tem mãe de família, mãe solteira, então a gente vai... E tem filhos, por exemplo, que são cristãos e os pais são desviados de tudo. E os filhos são os únicos que têm condições de orar a Deus, pedindo a bênção pelo pai e pelos irmãos. Estão entendendo? Então alguém tem que orar em casa. Na sua casa alguém tem que orar. E se não tiver ninguém, é você. E não precisa ficar com medo nem com receio. Vai ter retaliação do inimigo. Satanás vai se levantar contra mim. Nada disso. Nada disso. Não tem que se preocupar com nada. Você está orando a Deus. Deus te conhece, sabe sua situação. E você pode orar que Deus vai proteger você, vai te abençoar tranquilamente. Só que alguém em casa tem que orar. Às vezes, gente, se a gente pensar, por exemplo, lá o Samuel com o Eli.
o sacerdote Eli. O Eli tinha 2 filhos também que eram sacerdotes. Nenhum dos 3 ouvia Deus. O único que escutava a Deus era o menininho Samuel, pequenininho, a criança. Ora, com quem Deus estava falando? Com uma criança. Está me entendendo? Alguém tem que falar com Deus na casa. Alguém tem que falar com Deus na casa. Tem que começar com alguém. Então, Jó era preocupado com sua casa, preocupado com sua família, preocupado com o comportamento dos seus filhos. E Jó sabia que seus filhos podiam errar e pecar contra Deus. Mas o fato de eu saber que meus filhos podem pecar contra Deus, eu tenho que largar de mão? Eu tenho que deixar para lá? Não. O que a gente tem visto? Os cristãos de hoje nem têm responsabilidade de orar por sua família. Bando de pecador, ninguém quer saber de Jesus, está aí nessa vida torta aí, não vou orar não. Não, você tem que orar, filho. Tem mãe que fala assim. Tem que orar, você tem que continuar orando. É aí que você tem que orar. Não, mas eles não querem saber de Deus. Um virou ateu, outro virou não sei o que, outro virou tal coisa, outro virou... Não, você continua, porque você sabe como orar, como pedir a Deus pela vida deles. Eles não sabem. Eles estão cegos, obscurecidos no entendimento. Eles estão desviados, às vezes desviados da fé, estão afastados de Deus. E quanto mais tempo eles passam afastados de Deus, pior fica. Jó sabia disso. O que é que Jó faz? Jó ora. Jó intercede. Jó quer santificar os filhos, para que os filhos fiquem limpos dentro de casa. Está me entendendo? Existem as coisas negativas aqui. Jó sabia que os filhos não eram santos e que podiam falhar. Ora, o fato de eu saber que meu filho e minha filha, meu neto, meu genro, seja quem for, é um desviado, não quer saber de Deus não, não quer nem saber, chamo, não quer Jesus, quer do diabo, até me afrontou, falando mal de mim, falando mal da igreja, falando mal dos crentes, falando mal de todo mundo, não quer saber de Deus, blasfemando contra Deus. Eu não quero nada com essa pessoa não, ele que se vire com Deus, cada um dá conta de si mesmo. Está escrito, cada um dá conta de si mesmo. É claro que essa pessoa vai dar conta dela mesma diante de Deus, mas isso não tira o nosso papel, a nossa responsabilidade de orar por ela, para ela se converter. Uma coisa que a gente tem que aprender com Jó, o homem que intercede pela sua família: nós não podemos deixar de orar pelos nossos, por mais ruins, desviados que eles sejam. E aqui o bom é interessante, e Jó fazia isso continuamente. Jó parava de fazer? Não. Eles não agradecem, eles não reconhecem. Meu filho, Jó estava pedindo reconhecimento dos filhos? Pai, que bom que o senhor ora por a gente. Jó estava esperando isso? A gente não pode esperar que as pessoas reconheçam o bem que a gente faz na vida delas, porque uma parte delas não vão reconhecer. Nunca vão dizer nenhum obrigado. Mas você não faz para que alguém te diga obrigado. Você faz porque você está fazendo o teu papel diante de Deus. Você entende que é teu papel diante de Deus interceder pela vida delas. Estão entendendo? Agora aqui vem para mim o pior, que não está aqui, mas a gente sabe o que acontece depois daqui. Os filhos de Jó morrem. Num dia morre todo mundo. Num dia só morre os 10. Você já imaginou o camarada fazer um velório de 10 filhos, 10 caixão na casa dele? Doído, né? Às vezes a gente não vê essa cena, né? Mas você imagina você colocar ali todos os teus filhos, todos mortos, e você está diante de todos os caixões dos seus filhos? Ora, eu oro por eles, eu santifico eles, abençoo eles, peço que eles tenham temor a Deus, intercedo por eles, faço sacrifício por eles, peço perdão a Deus por eles, faço eles pedirem perdão a Deus, para que eles fiquem santos, para que eles não pequem contra Deus, e eles morrem.
eles são vítimas de um ataque de Satanás. Eles não são vítimas de Jó, eles não são vítimas de Deus, eles são vítimas de um ataque de Satanás contra a vida de Jó. Satanás sabia que atingir Jó era pouco, ele tinha que atingir o que Jó tinha, os filhos, tudo que Jó tinha, principalmente os filhos. Então, os filhos são atacados porque o diabo quer atingir Jó. Estão entendendo? Os filhos não têm culpa. Mas, gente, o que a gente precisa entender é que algumas coisas acontecem na vida, não é porque a gente tem culpa. O que eu fiz? Não precisa ter feito nada. Você não precisa fazer nada para o diabo odiar você. Estão entendendo? Nenhum de nós precisa fazer nada para o diabo nos odiar. Ele odeia gratuitamente sem a gente fazer nada. Estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Estão entendendo? Então ele não precisa. Então, olha que interessante. Mesmo com tudo isso que durante, a gente não sabe quanto tempo ele fez, pode ter feito isso aqui durante anos, né? Durante anos protegeu, mas um belo dia não protegeu. Isso significa que por mais que a gente ore pelos nossos, não vai impedir de que alguma coisa possa acontecer com eles. E isso a gente não pode dizer assim: Deus não ouviu minha oração. Mas não ouviu esses anos todos? Não guardou esses anos todos? Porque hoje aconteceu? Deus deixou de responder os outros? Não, Deus não. Às vezes, não é que Deus não pôde fazer nada, é que às vezes aquelas pessoas, não no caso dos filhos de Jó, mas às vezes aquelas pessoas se colocaram numa situação que o mal veio sobre eles. Aqui no caso dos filhos de Jó, ainda que eles pecassem contra Deus, e Jó está preocupado, eles estavam numa festa. Jó só ia fazer o sacrifício por eles e orar por eles depois que a festa acabasse. O inimigo chegou antes da festa acabar e matou todo mundo dentro da casa. Um tornado, um furacão, um tornado, um vento forte entrou. Provavelmente um tornado, entende? Um vento forte, um tornado pode ter atingido ali a região e matou todo mundo. Não sobrou ninguém. Tornado mata, né? Olha que interessante. No entanto, a festa não acabou, estava acontecendo. Jó só ia orar depois. Nesse momento, as orações de Jó não foram suficientes para guardar a vida dos seus filhos naquele momento. Claro, a gente sabe, tem todo um jogo cósmico, tem toda uma luta espiritual acontecendo ali, que vai além do que Jó está entendendo. Jó não está entendendo, certo? Aliás, passa o livro todo de Jó sem ele entender o que está acontecendo. Ele está perguntando para Deus por que está acontecendo aquilo com ele, que ele não sabe. E os amigos de Jó estão tentando dizer: você pecou, se você não tivesse pecado isso não estava acontecendo. E Jó está dizendo: eu não pequei. E não pecou. Não para aquele mal vir sobre ele. A verdade, ele era íntegro, ele era honesto, ele era reto. O que é que Deus falou para Satanás quando ele apresentou lá? Você viu meu servo Jó? Como ele é reto, ele é justo, é íntegro. O próprio Deus fez propaganda do Jó. E o Satanás falou o quê? É só porque você cobre ele de bens e protege ele. Tira a proteção tua dele para ver se ele não te blasfema. Aí Deus aceitou. Falou: vai lá, tira lá, para você ver. E Jó não blasfemou. Entendeu? Jó não estava. Deus provou para Satanás que Jó não estava servindo a ele, sendo ético, sendo íntegro, temendo a ele, amando a ele, servindo a ele, porque ele tinha coisas. Entende? Porque ele tinha saúde e porque ele tinha prosperidade. Jó servia a Deus independente de ter. E Deus provou para o diabo e provou para nós. E Jó continuou ainda. E Deus veio lá, falou com ele e tal. Teve um momento que Jó, claro, naquela situação tem hora que a pessoa fica um pouco irritado ali, passando tanto, sem ver a solução, os meses,
cada dia parece um mês, cada mês parece um ano, né? E está ali sem solução, e perguntando. Às vezes a pessoa se irrita um pouco, e Jó pede esse tipo de perdão. Eu te conhecia de ouvir falar, eu sou sem entendimento mesmo, eu não entendi o que estava acontecendo. E não entendia mesmo, não tinha como saber, foi uma guerra espiritual por trás. Então, são duas coisas que eu quero deixar claro aqui para a gente hoje. Primeiro, Jó como intercessor da sua casa, independente das pessoas de nossa casa estarem bem com Deus ou não, servirem a Deus ou não, é nosso dever continuar orando por elas, para elas serem salvas e serem protegidas. A gente também tem que saber que, como cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, a gente tem que saber que as nossas orações não vão proteger o tempo todo. Tem coisas que podem acontecer com eles, porque eles têm que lidar com a vida deles, com o pecado deles, e pedir perdão a Deus. Eles mesmos têm que chegar à consciência, certo? Tá me entendendo? No caso dos filhos de Jó, eles não tiveram tempo. Porque tem gente, também é uma coisa para a gente entender, tem gente que não morre, não tem tempo nem de pensar. Não tem tempo nem de dizer, ai meu Deus, já morreu. Como é sério isso, é ou não é? Então as nossas orações protegem, sim, as nossas orações guardam os nossos, mas pode haver momentos em que a pessoa vai ter que passar por aquilo. A nossa oração não vai impedir. Era isso que eu queria dizer, entendeu? Nós sempre temos que orar pelos nossos filho, neto, genro, seja o que for. O que tiver, nós temos que orar continuamente, o tempo todo dia que se precisar. No entanto, mesmo eles sendo rebeldes, desobedientes, tranqueira, na droga, fumando, bebendo, se prostituindo, não interessa, a gente vamos continuar orando por eles, certo? Para eles serem salvos. Mas haverá momentos que a nossa oração não vai proteger, porque eles vão ter que lidar com a situação eles mesmos. Mas isso não diz que isso não significa que a gente não tem que continuar orando. E essa oração é boa, porque também essa oração vai fazer com que a pessoa seja confrontada com o seu próprio erro. Certo? Então, Jó nos ensina. Só nesse pedacinho de texto, a gente já aprendeu muita coisa sobre Jó como intercessor da casa. Porque as pessoas, algum pode dizer assim, não, eu oro pelo meu filho há tantos anos, parece que não muda, nada muda, só vai de mal a pior. Claro, ele está vivo. Você não está percebendo, ele está vivo. Certo? Mesmo na tranqueira está vivo. Mas vai chegar um momento, a sua oração não vai proteger de tudo. Porque mãe ora de uma forma, pai ora de outra forma. Mãe ora querendo proteger, mesmo que a pessoa seja a pior de tudo. O pai já diz assim, não, tá fazendo errado, aí não dá, né? Né? Mas a mãe quer proteger de qualquer maneira. Mas ainda assim a mãe vai perceber que toda oração que ela fizer não vai proteger de tudo. Porque a pessoa tem que lidar com o seu próprio erro. Para ela aprender, senão ela não amadurece, senão ela não cresce, ela não tem relação com Deus nenhuma. Senão ela não se salva. Estão entendendo? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus, vamos orar.